Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa palavra. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Muito feliz, hein? Muito feliz de ver vocês todos aí comentando, participando aqui, ajudando a família a crescer. Cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento ajuda, sabe, a levar a palavra de Deus para outras pessoas. O YouTube entende como relevante. E saibam que tem, às vezes o YouTube não notifica, eu vejo até outros canais falando muito disso. E eu já percebi que muitos vídeos, às vezes, eles não mandam. Tem alguns irmãos que já estão acostumados conosco aí, e eu fico feliz de ver eles aí. É só vir aqui no canal, nós temos vídeos, os mais longos todo dia, às 10 e às 8, e agora às 3 horas da tarde, às 3 horas da madruga também, a gente está colocando uma pequena reflexão e os shortzinhos. É só acessar a página do canal e desfrutar da palavra do Senhor, ver o que é para você. Vamos lá? Vamos para mais uma? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quero ler o capítulo 16, a partir do verso 13, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E você perguntou a ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Glória a Deus, e que mensagem poderosa, irmãos. Irmãos, todos nós, o que nós pensamos sobre essa passagem, ela vem muito falar ao nosso coração, porque todos nós temos uma maneira de enxergar Jesus. Alguns veem Jesus como um Jesus Cristo histórico pregado na cruz, outros como uma religião, como um meio de proibição de muitas coisas, está mais ligado à proibição do que à liberdade. Outros veem Jesus e sentem até mesmo ódio dele, porque foram machucados pela religião, e veem ele como um Deus mau, como um Deus que castiga, e isso não tem nada a ver. A maneira como nós enxergamos Jesus vai ditar justamente o relacionamento que nós temos com Deus. E o relacionamento que nós temos com Deus, eu ouso dizer, que mostra muito do relacionamento que nós temos conosco mesmo. E por isso, pensando nisso, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. A palavra diz: Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Glória a Deus. Filho do Homem era um título que o Senhor Jesus usava para ele mesmo, porque até aquele momento, até esse momento dessa conversa, ele ainda não tinha se revelado como Messias. Messias é como se fosse o cargo, é como, por exemplo, o meu cargo de presbítero, a qual eu fui ungido na igreja, que significa ancião, que está relacionado à sabedoria e muitas outras coisas. O pastor fala de cuidado, embora a igreja brasileira, principalmente a igreja brasileira, tornou isso um título, como, por exemplo, advogado, e está ligado mais à função e também é um título, logicamente, mas aquilo que nós fazemos pela igreja e o que o Senhor nos incumbiu de fazer, do que propriamente um desfile, meu irmão, de poder e autoridade. Não é isso, não. Não é isso, não. E por isso o Senhor Jesus, ele gostava de se referir como Filho do Homem. Mas o interessante é que ele estava numa região de Cesareia de Filipe, que fica a 40 quilômetros de Cafarnaum, que era justamente a cidade de Jesus. 40 fala justamente de um período de provação. E essa cidade aqui, ela tinha a influência de um deus romano que chamava Pan, que adorava a natureza como culto, irmão, assim, no sentido mais amplo e geral, nem vou entrar no detalhe. Mas o Senhor Jesus chegou ali e perguntou quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. E eu creio que é um momento de provação. Por quê, meu irmão? A geografia pode alterar a nossa forma de enxergar Deus.
O lugar onde nós estamos pode nos inspirar a ser melhores ou piores. O lugar que nós frequentamos, irmão, sim, o lugar onde nós frequentamos mostra justamente como nós podemos ser. Tem lugares que nos inspiram e tem lugares que vão nos colocar para baixo, irmão, que não vão despertar em nós o que nós temos de melhor. Em Provérbios 4, versículo 14 diz: não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Os passos falam do caminho, meu irmão. Fuja do caminho dos perversos. Desvie deles, não se aproxime deles. Por quê, meu irmão? Porque gera influência em nós. E talvez você pense: eu não sou influenciado não, Alisson. Eu duvido muito. Até a própria psicologia diz que nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos. E tudo isso está ligado ao lugar onde nós nascemos, a cultura local e até mesmo aquilo que nós vivemos. E aí, dentro desse pacote, você pode colocar traumas e atrocidades e também momentos de felicidade. E isso tudo forma aquilo que nós chamamos de personalidade. Por isso o Senhor Jesus perguntou para eles. E eles responderam, alguns dizem, versículo 14, que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E nós sabemos, meu irmão, que a boca fala do que o coração está cheio. Eu quero repetir, a boca fala do que o coração está cheio. João Batista, justamente porque pensaram talvez que João Batista tinha ressuscitado e Jesus também tinha uma pregação bastante forte, eloquente. Elias, porque era uma promessa que talvez a volta de Elias viesse justamente junto quando o Messias. E o Jeremias, por causa da forte contundência de Jesus, justamente ao profetizar, a sua eloquência no falar. Irmãos, Provérbios 23, versículo 7 fala que assim como nós pensamos, assim nós somos. E às vezes Deus se torna, meu irmão, uma expectativa do nosso coração. Todos eles tinham uma expectativa ali, todos eles tinham uma forma. Até mesmo a nossa promessa, a nossa palavra, aquilo que nós carregamos, e nós vemos Deus provando Abraão nesse sentido, pedindo o seu filho Isaac, falando o único que você tem, aquele que você ama, sendo que não era o único que ele tinha. Ele também tinha gerado Ismael com a escrava Agar, para que ele entregasse, para que ele sacrificasse. Porque Deus, ele precisa justamente saber o que tem dentro do nosso coração. Na verdade, ele já sabe até a intenção do nosso coração. Mas precisamos que nós venhamos a conhecer justamente para entregar para ele. Por isso, às vezes, ele vem e conversa e nos coloca em uma geografia, coloca em um lugar algumas pessoas que talvez podem até aparentar ingênuas, mas estão sendo usadas, perguntando como nós vemos Jesus. E talvez o lugar onde nós estamos nos faz negar Jesus. Talvez nós vemos Jesus a uma maneira e transformamos a uma maneira de pensar, a uma expectativa do nosso coração. E eles responderam daquela forma e aí Jesus foi direto ao ponto. Agora para conversar com eles, fala: e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Jesus quer saber, meu irmão, se nós pensamos igual a todo mundo. Aleluia, eu amo essa parte. E vocês, quem diz que eu sou? Jesus quer saber se nós somos uns robozão. Tem muitos aí, meu irmão, comprando um Golf sapão para dar um bololô com as piriguete, dar uma volta num bailão, tomando um uísque, ficando chapado e pagando esse mesmo carro para impressionar gente que ele nem conhece, parcelado, gastando todo o seu dinheiro para viver picos de dopamina barata, sem construir nada. Então Jesus quer saber se nós pensamos igual a todo mundo, se nós estamos na onda, irmão. Por quê? Porque João 44, 23 mostra uma expectativa, a qual o Senhor Jesus, em poucas conversas, revelou aquilo que o Pai procura. E de fato já chegou, que não adorarão nem em templo, e também nem em Jerusalém, adorarão em espírito e em verdade, aonde estiverem andando, em espírito, em conexão com a videira, em verdade, falando e nunca negando o Mestre. Então chegará esse momento que Jesus quer saber de nós, irmão, se pensamos igual a todo mundo. Vocês já viram? Irmãos, eu
eu ando na rua e eu fico cada vez mais impressionado. Esses dias eu estava vindo e estava... Eu estou falando de coisas que eu vivo, irmão, e assim, eu sei que às vezes o que eu falo, porque eu já tenho uma certa liberdade de algumas coisas, e eu sei que muitas pessoas estão presas no calabouço dos likes, e quando eu falo é das redes sociais, e eu falo com toda franqueza, irmão, desfaçam disso, desliguem as suas notificações, vocês não têm noção do que causa ansiedade e do quanto eu me sinto livre sem elas. Muito mesmo, muita liberdade. Eu estava vindo e o sinal verde para mim, eu nem vinha muito apressado, assim, sabe? E passou, o que me assustou foi que foi um senhor de idade. Passou dessa forma, você vê as pessoas andando assim, ó, olhando na telinha do celular, irmão. E ele passou atravessando a rua, nem viu, se eu não paro, irmão. Tinha pegado. O carro que vinha atrás quase bateu em mim. E essa é uma realidade que todos já constataram. Eu sei que eu estou falando aqui, pessoas aí estão se lembrando. Irmão, você quer saber se você é escravo do seu celular? Eu, durante alguns processos de jejum, eu fiz isso. Algumas vezes eu fiquei 40 dias sem o WhatsApp. Algumas vezes eu fiquei 40 dias, quando eu tinha rede social, eu desconectava elas da minha rede e eu via que gerava uma certa ansiedade no meu coração. Hoje nem mais. Pra vocês terem uma ideia, eu respondo o WhatsApp 2 vezes no dia, uma vez de manhã e uma vez à noite. Os meus amigos, eu falo na hora que eu acordo, mando uma mensagem ali, mas é um lugar de mensagem. Nós precisamos desligar tudo aquilo que nos acelera e acelera o nosso coração. E Jesus quer saber se nós pensamos igual todo mundo, irmão. Se você acha normal isso acontecer, amém. Se você trabalha, amém. Mas eu não vejo como normal e não vejo que nós precisamos. Não vejo mesmo. E eu creio que no céu não tem carnaval, no céu não tem Facebook, não tem Instagram. Eu creio mesmo. Sabe? Eu sei que confronta um pouco, mas é a verdade. E no versículo 16, vamos seguir, fala: Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa percepção de Pedro, irmão, ela mostra justamente como nós temos enxergado a vida. Porque quando nós conseguimos enxergar a verdadeira identidade do Filho de Deus, quer dizer que houve uma manifestação de visão espiritual aberta, quer dizer que nós tivemos os olhos espirituais abertos. E percebemos que Deus sempre estava nos enxergando em todo o processo, assim como em João capítulo 9, no versículo 1, fala que ele já via o cego que estava lá. Aquele que, mesmo que os discípulos perguntam quem pecou, ele ou o pai dele? E Jesus responde: nenhum nem outro. É para que se manifeste a glória de Deus. Por quê? Porque em João 9:5 ele fala: eu sou a luz do mundo. E com essa luz nós conseguimos enxergar mais longe. Nós conseguimos ter a dimensão daquilo que o Senhor, sabe, quer estabelecer em nós propósito. Através dessa luz nós conseguimos nos enxergar como nós realmente somos. Sabe, irmão, nem melhor nem pior. E todos nós fomos criados para um plano superior, um plano de crescimento e avanço. Deus não nos criou para sofrimento, embora o sofrimento seja parte da condição humana inerente a todos. Todos nós passaremos por caminhos de dor. E todos nós descobriremos o propósito da dor, da caminhada, mas não é para isso que Ele nos criou. Não é, irmão. Não é, minha irmã. Não criou para a dor, criou para nós vivermos vida plena que nós descobrimos por meio de Jesus. É nesse momento, quando nós conseguimos enxergar justamente quem é Jesus. E quem é Jesus, irmão? A palavra. Olha no versículo 17 que Jesus fala para ele. Jesus diz: que grande privilégio, irmão, que grande honra você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só o que Jesus está falando, irmão. Que a revelação de Jesus, ou seja, a revelação da palavra encarnada, o que a promessa, as promessas, a lei de Deus, toda a palavra quer dizer para a nossa vida, meu irmão, mostra que Deus está bem perto. Porque Deus se revela a quem Ele ama. E a quem ama Jesus, Deus se revela, meu irmão. Quem Ele
percebe que tem amor verdadeiro por Ele. E como que nós mostramos verdadeiro amor por Ele, meu irmão? Mostrando amor pela palavra. João 14,15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Mandamento, palavra, lei. O que você pensar, Jesus, é tudo a mesma coisa, irmão. É a revelação. É quando nós conseguimos enxergar para ela, meu irmão, e ver que ela está apontando o caminho, que aquele caminho é verdadeiro e fiel. Aquele caminho não falha. É quando nós começamos a entender que nele nós podemos confiar. Eu quero repetir, nele nós podemos confiar. Eu amo, já falei isso para vocês e amo mesmo, de todo o meu coração. João capítulo 17 fala de uma oração do Senhor Jesus, mas preste atenção nessa oração. Você sabia que Jesus já orou por mim e por você, irmão? E aqui ele fala, João 17, 21, olha o que ele fala. Minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam Ele em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um como nós somos. E eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Você sabia, meu irmão, que Jesus, que Deus, quando você entende, você tem essa revelação, Deus está te amando tanto que Ele amou Jesus, e que tem glória, que tem unidade. Fomos criados para ser unidos num vínculo perfeito de amor e paz por meio do Espírito Santo, irmão. Por meio do Espírito Santo, e as coisas desse mundo, quando nós começamos a nos ligar no céu, irmão, deixam de fazer sentido. Deixam total. E essa é a revelação de Jesus que somente Deus pode dar, irmão. Não vem de uma pregação como essa, eu não posso convencer vocês, nem mesmo disso que eu falei aqui, meu irmão. Sobre Instagram sobre Instagram e Facebook, eu sei que tem muitos que vão terminar aqui a pregação e a primeira coisa que vai fazer é saber se tem uma notificação de alguém no WhatsApp e até mesmo no Instagram, saber se alguém mandou uma mensagem, irmão. Eu era assim, eu tô falando porque eu era assim. Aquilo me deixava ansioso, irmão. Eu dormia com o telefone ligado. Acordava às 3 horas da manhã para ver a notificação que tinha chegado, mas não acordava às 3 horas da manhã para orar. Hoje o meu telefone fica desligado a madrugada inteira, por causa de muitas coisas que aconteceram. Revelação do Pai. 18, irmão, vamos seguir na linha de raciocínio, porque essa revelação ela produz algo em nós. Ele fala, agora eu lhe digo, e essa é a palavra falando para ele, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. O que Jesus está falando para Pedro, irmão? Que ele é uma pequena pedra de uma grande construção, primeira. Ou seja, de algo glorioso que está sendo construído pela própria mão de Deus. Mas que ele vai ter verdadeiramente, por meio dessa revelação, um novo começo. E é a revelação da palavra que gera uma construção em nós que é eterna. Essa construção é eterna. Por que eu sei que é eterna? Porque ele fala a morte, aqui fala assim, o inferno não, algumas outras versões traz que as portas do inferno não prevalecerão sobre as portas da minha igreja, mas aqui traz essa mensagem que eu gosto, irmão, do jeito que explica, porque fala, olha, a morte não a conquistarão, não terá mais domínio, acabou quando nós compreendemos quem ele é. E algumas palavras começam a fazer sentido, como por exemplo, Ageu capítulo 2, versículo 9, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Deus tem recomeço para você, meu irmão. Deus tem um novo tempo para você, minha irmã. Deus quer reiniciar a sua vida, aonde aquilo que te dominava, a morte, não terá domínio mais. E como que isso acontece, irmão? Através de um acesso. Por isso que o Senhor Jesus fala, e aqui eu quero terminar, eu lhes darei a chave do reino dos céus. Quem tem essas chaves, a morte já não tem mais poder de parar. Lógico que ele pode, irmão, em algum momento cair. Paulo fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Por quê, irmão? Aquele que acha que está de pé. Mas é a revelação da palavra que gera justamente esse acesso, meu irmão, a um conhecimento privilegiado.
Isso é um conhecimento privilegiado, é um acesso, porque ele fala: eu lhes darei a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu, mas o que você desligar na terra será desligado no céu. E é por isso que quando nós entendemos e abrimos o nosso coração verdadeiramente para Jesus trabalhar, irmão, algumas pessoas começam a chegar e outras começam a sair. Por quê? Nós começamos a ligar e desligar algumas coisas que nós entendemos que não precisa mais. Como, por exemplo, eu desliguei as redes sociais da minha vida. Irmão, estou falando que nunca mais vou ter rede social? Não. Se o Senhor me deu uma ordem, como Ele me chamou para vir aqui para o YouTube e trazer as mensagens para vocês diário, não vejo problema nenhum. Mas quer saber a verdade? Minha. Eu não tenho vontade nenhuma. O YouTube já me dá um trabalho, eu preciso, às vezes eu fico pensando: Senhor, envia uma ajudinha para mim. Mas amém, irmão, não estou reclamando não, mas eu estou falando assim, é porque eu gasto mesmo, de fato, aqui, entre a edição, a gravação dos vídeos para vocês, uma média de umas 4 horas por dia. Eu tenho meu trabalho, então assim, me mantém bastante ocupado, fora o processo em que eu estudo e que eu busco, e de oração e tudo isso. Então isso tudo me mantém bastante ocupado. Eu troquei as drogas pelos vídeos, foi isso que eu fiz. Foi isso que o Senhor me deu, e eu amo isso, para te falar a verdade, eu amo mesmo com todo o meu coração. Mas isso é um acesso a um conhecimento privilegiado que nos dá autoridade, justamente, de falar não para as coisas, de desligar coisas, e também ligar coisas, ligar riquezas e autoridade, irmão. Por isso, eu quero terminar dizendo para vocês, eu vou puxar esse versículo aqui para a gente terminar. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, a parte B do versículo, o Senhor Jesus diz: esta mensagem é enviada por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi para abrir o que ninguém fecha e fechar o que ninguém pode abrir. O que Deus está falando, irmão? Que a porta que nós tivermos essa mesma chave, a qual Ele nos deu acesso, que é a chave do reino, nós podemos abrir e desligar o que nós quisermos da nossa vida, irmão. Quando nós temos conhecimento por meio da palavra. Por meio da palavra. A palavra, ela é poderosa. Quando nós cremos verdadeiramente nela, irmão, algumas coisas passam a não ter mais efeito sobre nós. E outras coisas passam a comandar a nossa vida. Como, por exemplo, um acesso ao céu. Revelações de coisas futuras e eternidade plantada em nosso coração. Eu gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos, sabendo, meu irmão, sabe que a palavra, ela é poderosa e ela é suplemento para nos livrar e para nos salvar de tudo aquilo que tenta nos parar. A palavra é suplemento para nos livrar dos traumas e atrocidades da vida. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.